Começando mais um Me Tirei para Dançar entrevista. Espaço onde a vida flui, porque temos palavra, ritmo e escuta. Aqui, a nossa conversa é sobre o que nos move. E se você gostar do conteúdo, fique à vontade, pratique gentilezas. Dá o joinha, né? Comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações para que seja avisado para o próximo vídeo. Eu conto com a audiência de vocês e já agradeço. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Deixa eu contar para vocês quem é ela. Hoje eu recebo Elaine Alves, escritora, educadora emocional e palestrante, autora de Enquanto Escrevo, Curo e de Menina Lobo, em publicação. Transforma vivências em palavras de cura que acolhem, despertam e conduzem ao autoconhecimento e à reconexão. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Tudo Rose. bom com você? Obrigada. Sim, tudo bem. Que ótimo tê-la aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui a gente faz um giro no autoconhecimento, Sim. Então é a sua praia. Eu acho que é meu rolê, sim. Vai ser incrível. E para começar leve, eu quero que você me responda. Quem você pensa que é? Eu posso dizer que nos últimos 5 anos eu venho em busca dessa resposta. Mas eu acho que a que mais chega perto do que eu sou. Gosto de começar falando que sou filha de José Araújo Alves e Júlia Mercedes da Silva. Sou uma contadora de história, sou escritora desde que eu me entendo por gente. Se a sua vida fosse um livro, qual seria o título? Rose, eu acho que seria o título do meu livro. Então, eu acho que esse título, Enquanto Escrevo Curo, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre esse livro, acho que seria o título da minha vida, sim. Muito bom. Teve, assim, algum momento que você parou para escutar, assim, a própria verdade, assim, que a verdade se apresentou de uma forma para você que você falou, opa... Como assim, uma virada? Uma virada ou uma mudança? A maior mudança que eu fiz na vida tem relação com o meu trabalho. O trabalho, ele é uma coluna muito forte para mim. E há 5 anos atrás eu saí do serviço militar, saí do exército, eu era sargento do exército. E eu tive burnout. Me perdi completamente dentro do que eu achava, que eu considerava que era a minha vida. E eu realmente fiquei bem insegura naquela época, mas tive um ato de coragem que foi em 2021. Eu saí do serviço militar, mudei de cidade, mudei de trabalho, voltei a escrever. Então, eu acho que minha vida ela tem esses ciclos assim de mudança, mas essa, sem dúvida, eu acho que é mais importante. Então, assim, teve consequências boas, né? Pelo que eu vi, você saiu de um trabalho que talvez não estivesse tão satisfeita, mudou a sua vida, a sua concepção de vida, se mudou para um outro local e voltou a escrever. E aí participar de livros, acredito eu. Sim, é engraçado porque eu acho interessante porque a escrita para mim, ela vem de um lugar assim de paixão e desespero, porque mais que eu amo escrever, eu tenho uma dificuldade ainda de me render a esse lugar, né? É sempre um lugar de dor e sofrimento e também amor. Eu acho que quem escreve ou quem é artista sente um pouco isso, ou talvez seja só eu, não sei. Mas eu participei, né, de algumas antologias, com alguns dos meus textos, e mesmo assim eu ainda não conseguia me intitular como a Elaine Alves, a escritora. Isso é bem recente, né? Esse lugar que eu ocupo hoje com mais presença dentro da escrita é recente. Então eu costumo dizer que a gente vai se namorando. Enquanto Escrevo Curo, ele é desse lugar mesmo, da cura através das palavras, através de você parar para refletir sobre a sua própria história, colocar isso no papel, um dia vir um livro. Eu acho que isso é muito curativo. Eu sei que a gente
procura, né, se autoconhecer, a gente procura escrever sobre isso e participar de atividades que possam promover, né, o autoconhecimento, mas às vezes, mesmo fazendo isso, acontecem algumas dificuldades, né? Às vezes a vida nos entrega algum peso inesperado. E aí a gente tem que realmente saber lidar. Você pode contar pra gente assim, alguma prática, algum ritual que você faz para voltar para si e que talvez possa inspirar quem nos assiste? A minha história é basicamente isso, né? Eu ia no automático, ia numa vida com uma carga horária insana, os filhos na creche de mais 12, 13 horas, trabalhando muito, né? Fora, mas eu achava que a vida era isso mesmo, né? Eu achava que era o corre normal, por isso eu adoeci. Então, para mim, respirar é a prática que eu gostaria de deixar aqui. E é interessante porque as pessoas acham que as pessoas que param para meditar ou respirar são as pessoas calmas, mas não é o contrário. É justamente aquela pessoa que tem a mente muito acelerada. Então eu lembro que eu colocava o celular no cronômetro para 30 segundos ou 1 minuto e eu não conseguia ficar parada ali comigo mesmo. Então eu comecei a voltar para mim quando, antes de ir para o quartel, parava 5 minutos do meu dia, às vezes às 5 da manhã. Eu morava em Madureira nesse período. E aí eu dentro em cima do sofá, eu parava 5 minutinhos e eu simplesmente respirava, né? E aí as coisas foram voltando, inclusive a escrita. Isso foi retornando para mim. Hoje, eu sou pós-graduada em neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E aí o mindfulness, né, que é a atenção plena, que é o respirar, é hoje uma prática quando eu deixo de fazer as coisas meio baralham. Eu sugiro, né, educação emocional dentro das escolas, então eu ensino isso para os jovens. Esse mundo está muito acelerado. Verdade. E tudo está na nossa mão, né? Às vezes eu paro eu vou fazer uma coisa. Aí, se toca o celular, eu vou pegar o celular. E aí eu vejo uma mensagem. E aí já chega outra mensagem. Aí aquela que eu ia responder, já parei pelo caminho, então respondi rapidamente e vou responder uma outra. Aí daqui a pouco eu lembro, aí passa alguma coisa do Instagram e você para. E você olha, e você começa a ler uma coisa que você não estava nem pensando naquele momento. Porque é muito atração, é muito atrativo, né? Hoje a gente vive num mundo atrativo demais com essa tecnologia. E realmente, é como você falou, a gente precisa respirar. Respirar, e em falar em respirar, muitas vezes a gente precisa ir para a natureza. E eu sei que também, eu moro ali pertinho do mar, mas você mora lá na serra. Me conta como é que é o seu cotidiano, o que você faz, qual é a sua vida na serra que te provoca também esse bem-estar? Hoje, no início, interessante, né? Porque no início eu me cobrava muito, sabe, Rose? Estar conectada com a natureza. Eu precisava criar rituais dentro do meu próprio dia para pisar na grama. E aí isso às vezes gerou uma cobrança interna minha muito grande também, né? Porque eu tenho 2 filhos pequenos, são crianças, e a gente vive numa correria. Então a minha conexão com a natureza, ela é o meu ninho, ela é o meu suporte, ela é a minha força. Me lembro quando a gente esteve lá em Guapimirim, que foi maravilhoso aquele lançamento, né, de livro. Foi lançamento de livro? Não, foi um encontro literário em 2022. Isso, 2022. Olha aí, quanto tempo, né? A gente tem que repetir. E a gente está se reencontrando hoje. Verdade. E que bom que você está aqui passando essa mensagem toda, porque é importante. É importante a gente falar do que a gente vive, do que nos move, a parte de dentro e a parte de fora também. E já que você tocou no Pede Poesia é um projeto do qual você participou, que traz exatamente essa mensagem de você se olhar enquanto natureza. Sim. Porque nós somos natureza. Então nós cuidamos do que está fora, mas precisamos cuidar também do que está dentro, porque nós somos meio ambiente. E a proposta do livro e das revistas é exatamente essa. É fazer com que a gente pare um pouco e pense, reflita sobre algumas ações
que sejam possíveis, né? Ações diárias que possa fazer com que as mudanças aconteçam, né? É jogar o lixo no lugar certo, é fazer a reciclagem, é respeitar os animais e, inclusive, se respeitar. E buscar terapias, ou buscar um acompanhamento, ou buscar a natureza, buscar seja lá o que for, ou não fazer nada, simplesmente sentir o mundo, né, como ele nos oferece, para o equilíbrio sempre. Sim. E que bom ter você como escritora nos nossos projetos. Eu assim, sou muito grata pela sua palavra, pelos seus textos, pela sua poesia. Muito obrigada, viu? E o Pé de Poesia e o Me Tirei para Dançar estão, assim, de portas abertas para você. Volta! Sim, eu estava até comentando aqui, né, que, como eu falei no início da minha fala, esse lugar da Elaine Alves, escritora, é um dos lugares que eu mais gosto de habitar. Então, eu sinto falta também de fazer parte mais desse movimento. Pode deixar. Tá feito e eu vou aceitar. Ó, eu vou anotar aqui e você vai assinar, hein? Vamos fazer um contrato aqui de parceria. Tá ótimo. Porque os livros, eu apenas organizo, né? O que é bom mesmo dos livros são os encontros que a gente promove, são os escritos que ali estão, né? Porque, por exemplo, essa fala de hoje sua, com certeza vai inspirar muita gente. E quando temos leitores, né, dos nossos livros, com certeza também a poesia pode tocá-los. Sim. Então, eu acho que é uma atividade humana muito importante nos dias de hoje, né? Sim. Voltar a esse movimento mesmo da escrita, né, de pegar o seu caderninho, de escrever, de colocar ali o seu sentimento, a sua dor, né, o seu bem-estar, a sua felicidade, enfim. Existe uma porta, né, imensa, e pode abraçar a quem quiser estar conosco. Você será sempre muito bem-vinda. Mas fala desse livro lindo. Então, esse é meu xodozinho. Ele mostra pra gente. Enquanto Escrevo Curo. Ele é a coletânea. Lembra quando eu contei, né, que eu retornei para a escrita aos 40 anos? Então, desde aquele momento, eu fui escrevendo, né, aleatoriamente. E aí surgiu a oportunidade de fazer a publicação desse livro. Eu reuni esses contos, poesia, crônica. E assim nasceu Enquanto Escrevo Curo. Enquanto Escrevo Curo era o nome da página do Instagram que eu tenho, que eu comecei ali a divulgar os meus textos, né? E eu achei que seria ótimo que fosse o nome do meu primeiro livro publicado. Mas ele não foi o meu primeiro livro escrito. Em 2023 eu escrevi O Menina Lobo, que é um livro de fantasia de realismo mágico voltado para adolescentes e jovens mulheres que também se conectam com o autoconhecimento. E ele foi escrito primeiro e ainda não foi publicado. E como é que a vida, né? Como é que os nossos filhos vão nascendo e esse aqui acabou passando na frente. Mas eu acredito muito, assim, que a escrita, não só a escrita, mas a arte também, ela rompe barreiras, ela conecta, e ela faz esse movimento interno, esse rebuliço interno, né? Fazer sobre a gente sair, principalmente, do automático. O processo ele vem desse lugar de acordar e falar, caramba, o que eu posso fazer para me achar aqui dentro dessa minha vida que hoje não me faz feliz? Então, a escrita para mim, ela funciona nesse lugar de descoberta, de redescoberta, de celebração também. Então lê um pouquinho aí, parte do seu livro, o que você quiser. Vou ler, eu fiquei em dúvida aqui de qual a gente poderia ler, assim. Fica à vontade. Mas eu vou ler esse daqui que se chama Eu, Mulher no Mundo. Eu sou a criação, a nascente, o despertar. Eu sou a fonte, o solo, o colo. Eu sou a mansidão, a força, a fúria. Eu sou o acalento, o embalo, o ritmo. Eu sou as lágrimas, a prece, a fé. Eu sou a divindade, o ritual, a cura. Eu sou o prazer, o desejo, o gozo. Eu sou o belo, a aceitação, a plenitude. Eu sou a deusa, o encontro, a perdição. Eu sou cigana,
a andarilha, a permanência. Eu sou o sangue, a veia, a pulsar. Eu sou o início. Eu acho que eu li esse seu texto na Flip. Foi esse? Eu acho que foi esse. Estava na coletânea Me Tirei... que toda a palavra dita que você já amou? Não sei, Não agora sabe? você me pegou. Eu sei que eu achei tão lindo. Se não foi esse, foi um outro também. Não foi o Encare Suas Feras? Não, né? Porque o Encare Suas Feras foi aqui na coletânea Me Tirei pra Dançar. Eu li, que eu achei lindo. Em algum lugar eu li esse seu texto e fiz a leitura do seu texto em algum evento. Foi. Eu fiquei muito honrada. Você não estava presente, e aí para te representar eu tinha que ler sua poesia. Eu chorei horrores quando eu chorei horrores quando eu recebi o vídeo, você lendo. Me senti representada. Me toca muito, sabe? Esse lugar que as pessoas falam, caramba, eu li isso aqui. Né? Alguns desses exemplares desse livro já foi vendido, algumas pessoas compraram. E aí a pessoa fala, nossa, Elaine, mas isso mexeu muito comigo. E às vezes, pro escritor e pra escritora que já escreveu isso lá em 2021, né? O escrito tá ali, guardadinho. Né? A carga emocional já não tá tão grande que foi escrito naquele momento. Mais uma vez. A capa, né? Lindo, né? Muito lindo. A capa foi uma querida que fez, Karina Ribeiro. Tem umas figurinhas que, se você reparar, essa menininha aqui, ela tá levantando um caranguejo. Tem uma história sobre os caranguejos da minha avó, que é uma história também da minha infância. Então tá bem mesclado, assim, né? Poesias, contos, crônicas. Tem as pessoas dançando aqui, a árvore também, que é algo que me chama muito. Eu também gostei bastante. E uma menininha aqui olhando, que a gente está sempre retornando para essa infância. Na descrição do vídeo, nós vamos deixar lá o seu Instagram, né? Para que as pessoas possam, de repente, entrar em contato e, quem sabe, adquirir o seu livro. Vai ser um prazer, vai ser uma honra. Com certeza. Obrigada. Então, me fala um pouquinho, como é que foi participar, agora, aqui falando das nossas coletâneas, como é que foi participar do Me Tirei para Dançar e do Pé de Poesia? Eles foram os livros, né, as antologias que eu participei, sua direção, foram os livros que me abriram portas para participar da FLIG, que é a Feira Literária de Guapimirim. É interessante isso. Eu vou ser repetitiva, porque quando você me convidou mesmo, eu falei, mas Rose, mas eu não tenho nenhum livro, nenhum texto. Isso foi o quê? 2022, 2021? 2022. 22. Então, assim, foi um assombro da Elaine Alves retornando para esse lugar da escrita. Eu me lembro você falar, não, mas eu não estou escrevendo. Não tenho nada. Aí eu falei assim, explicar. Me manda o que você tem. Foi. Aí parece que você tinha feito que, acho que dentro do carro, alguma coisa assim, não sei se é esse texto, mas um texto que, eu estou escrevendo aqui, mas já... Falei, me manda esse. Eu falei, gente, é isso, me manda, vambora. É isso. Foi um assombro e foi realmente... As antologias que eu participei, sua também, da Rosana, me abriram o caminho, né, para que eu pudesse estar no meio literário, para que eu pudesse ter voz nesse meio, para falar sobre a importância da gente realizar os nossos sonhos, a gente resgatar os nossos sonhos. Inclusive, numa FLIG que eu estava, tinha um menininho lá de 14 anos, da Escola Municipal de Guapi, e ele estava mostrando, né, o primeiro escrito dele. Eu falei, caramba, olha aí, se aos 14, né, eu também tivesse seguido em frente, tivesse continuado com a escrita. E tem pessoas que dizem assim, eu não escrevo, ou então o que eu escrevo eu não quero mostrar. Não, tudo bem, né, porque é um direito da pessoa escrever, colocar ali no seu caderninho, não mostrar para ninguém, tudo bem. Mas quando você tem esse desejo da escrita e quer mostrar para alguém e quer mostrar para o mundo, faça, né? Porque além de abrir, o mundo se abrir para você, você pode estar abrindo caminhos, né, para outras pessoas. Então, esse trabalho que você faz nas escolas, acredito que também tenha esse viés da pessoa se abrir para o mundo, não somente pela escrita, mas qualquer habilidade humana, né, qualquer atividade humana, você pode se tirar para dançar. Né? Você pode sair daquele lugar que você está para arriscar, né? Porque vai que dá certo. Não é? Não é? Ou pelo menos, A minha avó dizia assim, o não eu já tenho, eu vou em busca do sim. Claro que isso eu acho que é um ditado popular, né? E tal. Aí, sabe que eu peguei também isso para mim. Eu também passei por uma fase assim de autoconhecimento e tal,
para buscar realmente sentido na vida. E é isso, olha, deixa eu arriscar. Aí participei da primeira coletânea, da segunda, e aí já vão 13 coletâneas. Depois organizei o Tirei para Dançar, o Pé de Poesia, e olha aí, estamos aí multiplicando arte, né? E multiplicando maior do que multiplicar arte, é multiplicar artistas, né? Multiplicar pessoas, que elas possam dizer assim, eu tentei, eu consegui, eu fui à frente. Eu acho que isso faz parte dessa missão, sabe? Do Me Tirei para Dançar e do Pé de Poesia. E você faz parte dessa história. Eu quero te agradecer, tá? Estamos nas considerações finais, fique à vontade, o microfone é seu. Eu acredito que quando a gente se coloca à disposição da arte, os textos chegam. É como se eu estivesse fazendo downloads mesmo. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço. Foi tudo maravilhoso. E que seja assim com muito amor, né? Até eu vou ler aqui uma citação do nosso queridíssimo Vinícius de Moraes, que diz assim: a vida vem em ondas, como o mar. Né? Então, assim, estamos abertos às ondas, né, que possam vir na nossa vida. Se joga. Se joga, é isso aí. E assim encerramos mais um episódio Me Tirei para Dançar entrevista. Obrigada pela sua audiência e até breve.